Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso gratuito de raciocínio lógico, que está muito focado aí na prova da Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Meu nome é Igor Albert e aqui está meu Instagram, então não deixa de ir lá e seguir a gente. E, além disso, não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar seu like e comentar também, sempre que precisar, sempre que tiver algo para falar, beleza? Lembrando, esse curso é para Polícia Penal, mas é um curso geral de lógica que pode te ajudar independentemente do concurso que você está tentando, tá? Nessa aula que a gente está continuando a primeira parte, a gente vai continuar vendo alguns conceitos iniciais de raciocínio lógico que são a base para a gente continuar os nossos estudos. Bora lá? Bem, hoje, então, vamos ver alguns princípios da nossa lógica, do nosso raciocínio lógico que a gente vai utilizar. São três princípios muito importantes que a gente precisa conhecer. O primeiro deles é o princípio da identidade. Esse princípio, até quando a gente olha assim, a gente acha que ele é meio besta. Mas, na verdade, ele tem muita aplicação, sobretudo na matemática, e ele acaba aparecendo de outras formas. Então, esse princípio ele fala o quê? Que A, uma proposição, por exemplo, é A. O que que isso quer dizer para mim? Galera, acho que a principal aplicação prática disso aqui é o seguinte. Se eu tenho lá alguma questão da minha prova que vai usar como premissa, por exemplo, que hoje chove, hoje chove, hoje choveu, vamos colocar hoje choveu. Tá. Essa aqui é a primeira premissa e eu chamo essa premissa lá na minha resolução de A. Galera, eu não posso, em momento algum da minha resolução, pegar outra premissa, como por exemplo, ontem fui ao cinema. Eu tenho essas duas premissas no meu problema, na minha questão que eu estou resolvendo. Eu não posso, em momento algum, chamar com o mesmo nome coisas diferentes. Isso aqui não pode acontecer, tá? E, na verdade, é por isso que eu falo, na matemática a gente usa muito isso, porque você não pode pegar uma mesma variável, um mesmo x e chamar para coisas diferentes. Agora, perceba, o contrário pode acontecer. Eu posso chamar duas coisas, aliás, a mesma coisa com dois nomes diferentes, e aí na minha resolução eu no final descubro que elas eram a mesma coisa. Isso acontece bastante dentro da matemática. Mas lembre-se, não é possível chamar duas coisas diferentes com o mesmo nome, sobretudo aqui dentro da lógica e na matemática, beleza? Então, A é A. A proposição A, ela vai ser sempre a mesma proposição A. Esse é o princípio da identidade. O segundo princípio, que na verdade já é, e aí por isso que eu falo o princípio da identidade, ele nos ajuda a entender esses outros princípios, que é o da não contradição. Uma proposição ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Porque se A e A é verdadeira, então A é verdadeira. Eu não posso depois descobrir que A é falsa e esses dois valores coexistirem. Ou A é verdadeira ou A é falsa. Eu não posso ter os dois valores para a mesma variável, por exemplo, para a mesma proposição ao mesmo tempo. Isso não é possível. E o terceiro e o último princípio é da exclusão do terceiro termo, porque dentro da lógica nós só vamos considerar, dentro dessa lógica que a gente estuda aqui, a gente só considera que existam dois valores, que é o valor verdadeiro e o valor falso, e não existe nada entre eles. É por isso que a lógica também é uma simplificação da realidade, da nossa linguagem, porque a gente sabe que o mundo não é bem assim, né? As coisas podem ser mais ou menos. Essa mesa é mais ou menos marrom, né? Então, no mundo real não é bem assim que acontece, mas nessa lógica que a gente estuda aqui, só existem esses dois valores e as coisas elas são ou verdadeiras ou falsas, não há nada além disso, beleza?
Esses são, então, os três princípios que a gente usa e vai utilizar sempre dentro da lógica. Primeira questão sobre isso. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo este princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, que é o que a gente acabou de falar, né? Sobre o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Ou seja, se eu admito sempre que as coisas são ou verdadeiras, ou verdadeiras ou falsas, e não tem como ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer que eu não vou conseguir chegar a contradições contraditórias. Beleza? Assim sendo, o princípio da não contradição, ele está perguntando o que que esse princípio ele ajuda a gente. Esse é o tipo de questão que eu falo que tem que ter muita maldade para resolver. Por quê? Porque é um conceito que é mais interpretação do que lógica mesmo. Nas provas de concurso, a gente sempre vai utilizar muita malícia para eliminar alternativas, para escolher a alternativa mais provável, e esse aqui é talvez um bom exemplo disso. Esse princípio, ele fornece pouco auxílio para investigar a legitimidade de descrições? Não, na verdade, ele fornece muito auxílio, porque ele até fala aqui, ó, uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes. E veja aqui, ele mesmo escreve, é um princípio fundamental. Ele não é tão simplório quanto essa letra A descreveu, né? E ele ajuda demais a gente a investigar a legitimidade de descrições. Alternativa B. Permite conciliar descrições contraditórias entre si. Opa! O princípio da não contradição é justamente isso. Eu não consigo utilizar ao mesmo tempo os valores de verdadeiro e falso para uma mesma proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, né? É o princípio justamente da não contradição. Então, também tem correta. Exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas. Poxa, é um princípio da lógica. Então, é uma coisa muito fundamental que a gente usa sempre. Então, não é inapropriado utilizar. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições? Justamente. Então, eu olho para a descrição e infiro, né? Eu consigo determinar se é verdadeiro ou falso, utilizando esse princípio também, é um suporte lógico. Então, correta. E a alternativa é propicia a produção de argumentos inválidos? Não, se é um princípio da lógica, a gente usa justamente para identificar argumentos válidos, ok? Então, a alternativa é a letra D. A alternativa D. Tranquilo? Não é uma questão difícil. É muito mais, talvez, interpretar o que está sendo dito, porque na própria descrição da questão ele já trouxe muita coisa. Essa segunda questão aqui já é uma questão sobre os princípios em si. Então, ele vai perguntar quais são esses princípios. Então, a lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são os... E aí? E aí, o que vocês marcariam? Essa aqui é o princípio da identidade, da não contradição e da exclusão do terceiro termo. Então, a alternativa dele só muda um pouco os nomes, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Alternativa D, tá? Era mais uma questão de memorização aí dos princípios que a gente usa. E agora, a gente tem a classificação das proposições, porque na verdade a gente vai ver algumas classificações ao longo das aulas, mas essa aqui é uma importante e são conceitos que caem também bastante. Eles viram e mexem, aparecem de alguma forma. Por isso que é tão importante conhecer. A gente pode classificar as proposições como tautologias. O que são tautologias? São sempre verdadeiras.
Então, são proposições que são sempre verdadeiras. Por exemplo, 5 mais 5 é 10. Em qualquer momento, em qualquer terra que eu fizer essa conta aqui, vai ser verdade, porque não tem como dar outro valor a não ser verdadeiro, beleza? Então, por isso que a gente chama de tautologia. Roberto é mais alto ou mais baixo ou do mesmo tamanho que Flávio? Ora, se eu comparo duas pessoas, essas pessoas obrigatoriamente são do mesmo tamanho, ou uma é maior do que a outra. Na verdade, eu estou falando aqui, por exemplo, Roberto. Esse aqui é o Flávio. Ou o Roberto ele tem o mesmo tamanho que o Flávio, ou o Roberto é mais baixo, ou o Roberto é mais alto. Não tem outro caminho para o Roberto, não. Não tem outro jeito, né? Então, por isso que quando eu falo Roberto é mais alto ou mais baixo ou do mesmo tamanho, sempre vai ser verdadeiro, porque qualquer coisa que ele for já está contemplada na minha sentença. E a gente vai ver que no ou aqui, quando a gente conecta, qualquer dessas coisas que assumir o valor de verdadeiro vai tornar a minha frase verdadeira, se esse for o ou inclusivo. Mas calma, 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 não estressa com isso, que a gente vai ver os conectivos em breve, nas próximas aulas, tá? Então, só tem 3 jeitos para o Roberto, ele é mais alto, mais baixo ou do mesmo tamanho, por isso que essa frase aí é sempre verdadeira e é uma tautologia também. Próxima. Contradição. Uma contradição é uma proposição que é sempre, sempre, sempre falsa. E aí nem é muito difícil pensar num exemplo, né? Por exemplo, 5 mais 5 é 11. Não tem jeito disso aqui ser verdade. Isso aqui sempre vai ser falso. É uma contradição. Outra. Roberto é mais alto e mais baixo. Esse aqui está trazendo para a gente justamente a ideia de ao mesmo tempo. Então, ele é mais alto e também mais baixo que Flávio. Não tem como. Porque se o Roberto é mais alto que o Flávio, Roberto e Flávio. Se o Roberto é mais alto que o Flávio, ele não vai ser mais baixo. E a gente sabe que no conectivo E, que a gente vai ver logo logo, se uma das partes aqui é falsa, isso torna toda a proposição falsa. Então, por isso que isso aqui sempre vai ser falso e é uma contradição. E, por fim, o que a gente está mais interessado são nas contingências. Contingências não são nem tautologias nem contradições, ou seja, podem assumir os valores de verdadeiro ou falso. Por exemplo, hoje está frio. Hoje, na sua cidade, está frio? Talvez não, né? Aqui não está frio, mas pode ser, claro, que em algum ponto do mundo hoje está frio. Então, essa frase ela depende muito de onde que a gente está, de quem está falando, da cidade de onde se fala, né? Então, por isso que essa frase é uma contingência. A carta chegou ontem. Para mim não chegou carta ontem, mas para alguém no planeta Terra, com certeza deve ter chegado. Então, por isso que é uma contingência, porque varia também da pessoa, do momento, enfim. E, na verdade, a gente está mais interessado nas contingências porque elas assumem valores que a gente consegue julgar. Elas não são sempre de um mesmo valor. Mas, mais uma vez, tautologia e contradição são conceitos que aparecem nas provas de várias formas diferentes e é importante demais de a gente conhecer, beleza? Voltando lá para a nossa última questão de hoje. Detectar narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito árdua que envolve o raciocínio lógico e informação sobre os acontecimentos em questão. Mas quando se tem informações limitadas sobre os acontecimentos, o raciocínio lógico desempenha um importante papel para a detecção de narrativas mentirosas. Então, veja bem, detectar narrativas mentirosas, ele está falando aqui que não é uma tarefa fácil, né? E, de fato, não é. Envolve lógica, envolve também saber dos acontecimentos, envolve informação sobre os acontecimentos, tá? Só que muitas vezes você não tem essas informações sobre os acontecimentos. Se você tivesse, talvez você nem precisaria da lógica, né? Mas, quando você tem informações limitadas, talvez você consiga ligar os pontos, o famoso ligar os pontos, para chegar numa conclusão. Então, essa é uma ideia aqui
que eles trouxeram a nossa questão e uma ideia de como a gente usa o raciocínio lógico no dia a dia. E por que que isso acontece? Essa também talvez é mais uma questão de interpretação, mais do que de lógica, e é uma questão que com um pouco de malícia a gente consegue responder. Os acontecimentos aparecem em sua sequência temporal ao observador atento? Opa, talvez sim, talvez não, né? Se a gente não sabe exatamente dos acontecimentos, se a gente não tem informações completas dos acontecimentos, a gente não sabe exatamente a sequência temporal em que eles aconteceram. Então, essa aí não parece correta. Letra B. O uso do raciocínio lógico permite frequentemente detectar inconsistências. Opa! No raciocínio lógico, a gente procura justamente essas coisas que não batem. Então, de fato, a gente consegue identificar inconsistências nas nossas proposições. Então, essa aqui parece correta. O raciocínio lógico em nada contribui para reconhecer narrativas mentirosas. Galera, na própria questão ele já falou, o raciocínio lógico desempenha um papel importante. Aquela ali, com certeza, não é correta, né? Nada contribui aqui. A detecção de narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito fácil. Galera, olha aqui, é uma tarefa cognitiva muito árdua. É muito difícil. Ele mesmo disse pra gente. A falsidade da narrativa é sempre, olha essa palavra, que regaça nos concursos, né, gente? Essa palavra aqui, ela indica muitas vezes que o que está sendo dito é falso, porque sempre é uma palavra muito, muito forte. Então, a falsidade da narrativa é sempre evidente, sem necessidade de raciocinar? Não, e justamente ele afirmou isso na nossa questão. Então, de fato, a nossa alternativa correta é a alternativa B, tá? Alternativa B. Nessa A aqui, os acontecimentos aparecem em sua sequência temporal ao observador atento. Ele também acabou de falar aqui, olha, que muitas vezes a gente não tem informações completas, a gente tem informações limitadas sobre os acontecimentos. Então, muitas vezes a gente não sabe da sequência temporal. Beleza? Por isso que essa letra A, que poderia te confundir, também está incorreta. Então, alternativa B. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula onde a gente viu os princípios da lógica e nas próximas aulas a gente já vai começar a entender os conectivos e ver como eles funcionam e conhecer as nossas tão famosas tabelas verdade. Beleza? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por assistirem. Não deixem de comentar, não deixem de curtir e se inscrever também. Muito obrigado e até breve. Falou!